Bom dia, alunos. Hoje vamos estudar o texto dissertativo argumentativo, e depois você vai fazer uma redação. Está na página 174, 175, 176 do livro de produção de texto. Então, vamos lá. Texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo é aquele que defende um ponto de vista por meio de argumentos e, em alguns casos, propostas de solução. Características. As principais características do texto dissertativo argumentativo são: presença de uma tese, ponto de vista, em geral, no primeiro parágrafo do texto; desenvolvimento com argumentos que comprovem a tese; conclusão em forma de síntese com proposta de solução para os problemas discutidos no texto; uso da norma padrão da língua portuguesa. Estrutura. O texto dissertativo argumentativo tem sua estrutura dividida em três: introdução, argumentação e conclusão, e cada uma delas tem suas particularidades, conforme ficaremos a seguir. Introdução. O primeiro parágrafo do texto dissertativo argumentativo deve conter duas partes: a apresentação do tema e a explicação da tese. Por exemplo, acerca do assunto caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Uma tese possível seria o preconceito contra as religiões de matriz africana, que dificulta o combate à intolerância religiosa no Brasil. Aí a argumentação. Os parágrafos intermediários das anotações escolares são reservados para a comprovação da tese apresentada na introdução. O argumento é composto de duas partes: a fundamentação e a análise do fundamento. Na fundamentação, o autor deve buscar provas de que seu ponto de vista está correto. São considerados fundamentos citações de autoridades, referências históricas, conceitos teóricos consagrados, notícias publicadas em jornais de qualidade, etc. Então, quando você vai fazer sua redação, o primeiro parágrafo tem que conter sua tese, né? Você tem que colocar a tese e aí a pessoa que for ler a redação vai ver do que se trata a redação. Aí, no desenvolvimento, você tem que provar a sua tese. Então, você pode usar citações de autoridades, referências históricas, né? Conceitos teóricos consagrados, citar um filósofo, né, que tenha uma opinião também sobre o assunto, e as notícias publicadas. Você pode colocar também porcentagens numéricas, números, tá, consagrados daquele assunto. Então, várias coisas que você pode colocar na sua dissertação. E você não pode usar a primeira pessoa, você tem que usar a terceira pessoa, tanto nos verbos quanto nos pronomes. Então, na análise do fundamento, o redator deve explicitamente demonstrar qual é a relação entre a prova levantada e a tese proposta. No exemplo de argumento para a tese escrita, alguns parágrafos que seria. Então, no caso, essa seria a redação. Segundo a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro, 70% de 1.014 casos de ofensas, abusos e atos violentos registrados no Estado entre 2012 e 2015 são contra praticantes de religiões matrizes africanas. Esse dado alarmante comprova que o racismo estrutural brasileiro, advindo da herança escravocrata do país, é um dos fatores que mais dificulta o combate à intolerância religiosa no Brasil. Então, você viu que tem porcentagem, tem números, né? E aí você vai fundamentar a sua redação, sua tese, né? Aí depois tem a conclusão. O último parágrafo do texto dissertativo argumentativo pode ser feito de duas maneiras: em forma de síntese ou com proposta de solução. No caso de síntese, o autor deve resumir os argumentos, repetir sua tese, concluindo o raciocínio construído desde a introdução. No caso da conclusão com proposta de solução, é preciso que o redator apresente soluções práticas e detalhadas acerca dos problemas levantados no texto. Se, por exemplo, o problema discutido na argumentação foi o preconceito contra a religião de matriz africana,
A solução deve ser direcionada a essa questão. Uma proposta detalhada, é importante ressaltar, deve determinar agentes, quem executará, ações, o que será feito, meios, como a solução será produzida, efeitos, o que gerará a aplicação da solução. Portanto, sugerir que o Ministério da Educação, agente, produza materiais publicitários combatendo o preconceito contra religiões de matriz africana, que é a ação, por meio de TVs, rádios, jornais e redes sociais, que é o meio, para que os índices de violência contra centros religiosos afro diminuam. Da consequência, seria uma boa proposta de solução para o Enem. Agora, um exemplo de texto dissertativo argumentativo. Então, vamos ver aqui um texto feito por uma aluna. A mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo era vencido pela exaustão. Assim a pedra retornava à base. Odiernamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras as quais os separam do direito à educação. Nesse contexto, não há dúvida de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. A Constituição Cidadã de 1878 garante educação inclusiva de qualidade aos deficientes, todavia o Poder Executivo não efetiva esse direito. Consoante Aristóteles, no livro Ética e Nicômaco, a política serve para garantir a felicidade dos cidadãos. Logo, se verifica que esse conceito encontra deturpado no Brasil, à medida que a oferta não apenas da educação inclusiva, como também da preparação do número suficiente de professores especializados no cuidado com surdos, não está presente em todo o território nacional, fazendo os direitos permanecerem no papel. Essa redação continua. Então, você pode ver aí, eu tenho a aluna, né, usou a mitologia grega, ela citou o livro Ética e Nicômaco, ela usou também, falou sobre a Constituição de 1988, né? Então, você viu que na redação você pode usar várias coisas para defender a sua tese. Vamos continuar aqui com a redação da aluna. Outro, sim, o preconceito da sociedade ainda é um grande impasse à permanência dos deficientes auditivos nas escolas. Tristemente, a existência da discriminação contra surdos é reflexo da valorização dos padrões criados pela consciência coletiva. No entanto, segundo o pensador e ativista francês Michel Foucault, é preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres do que pensam para quebrar pensamentos errôneos construídos em outros momentos históricos. Assim, uma mudança nos valores da sociedade é fundamental para transpor as barreiras e a formação educacional dos surdos. Então, ela usou também o pensamento de um ativista francês. Ela citou aqui, né, foi uma citação que ela fez, também para fazer a relação dela fique muito boa, né? Aí vamos à conclusão. Portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. Cabe ao Ministério da Educação criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas, o qual promova palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano e dos direitos dos surdos, uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador, a fim de que a comunidade escolar e a sociedade no geral, por conseguinte, conscientizem-se. Desse modo, a realidade distanciar-se-á do mito grego e os sísifos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. Isabela Barros Castelo Branco, do Piauí. Então, ela usou, na conclusão dela, uma solução, né, para resolver esse problema. E outra coisa muito importante também, que ela usou muito aqui no texto dela, foi elementos de coesão, né, como os advérbios, né, ó, indubitavelmente, também ela usa também conjunção, portanto, ela usa uma vez que, conjunção a fim de que, conjunção por conseguinte. Então, o uso das conjunções é muito importante você saber conjunção para poder usar nas redações dissertativas argumentativas. É muito importante saber disso, né? Então, o que você tem que saber? Você tem que saber. Então, portanto,
por isso a importância da leitura, né? Quando você vai fazer um texto desse, você tem que saber citar, né? Citar pensadores. Então, você tem que saber conhecer os pensadores, né? Você tem que conhecer também história, ela usou a Constituição, o que ela sabe, né? O que está escrito na Constituição, a lei da Constituição, que ela pode citar uma lei, né? E ela usou várias coisas aqui na redação dela. Então, isso aqui que é um texto dissertativo argumentativo. Então, gente, você vai fazer... Aqui tem uma proposta de redação, na página 174. Nesta sessão, você terá a oportunidade de produzir mais uma das propostas de redação do Enem, porque o Enem, ele utiliza como ação o texto dissertativo argumentativo. Tá? Aí ela dá a proposta de ação e ela dá vários textos para você ler, para você ter uma ideia. Você não pode copiar o texto na sua redação, você tem que colocar as suas ideias. Os textos só vai ajudar a você as ideias fluírem, né? Então, por isso que eles dão um texto para você ler. Aí tem aqui texto 1, texto 2, texto 3, texto 4. Né? Aí depois tem as instruções. Ó, o rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. O texto definitivo deve ser escrito a tinta na folha própria. Tem até 30 linhas, tem que fazer 30 linhas. A redação que apresentar cópia de texto da proposta da redação ou do caderno de questões terá o número de linhas copiadas, considerando o efeito de correção. Então, se você copiar alguma coisa do texto, esse texto que não, você está eliminado, né? Receberá nota 0 em qualquer das situações apresentadas em relação que tiver até 7 linhas escritas, sendo considerada texto suficiente, porque tem aluno que eles pediram para escrever 30, tem que escrever 30, não pode escrever nem mais nem menos, tem que ser 30. Fugir do tema ou que não atender ao tipo dissertativo argumentativo. Então, você não pode fugir do tema, tá? E você tem que fazer um texto dissertativo argumentativo. Se você fizer uma narração, está errado. Se você fizer uma carta, está errado. Né? Se você fizer um editorial, está errado. Se você fizer um artigo de opinião, está errado. Você tem que fazer um texto dissertativo argumentativo. Apresentar propostas de intervenção que respeite os direitos humanos. Né? Colocar coisas assim indevidas também, escrever coisas assim, isso não pode, né? Tem que saber o que é pedido a norma padrão. Apresentar parte do texto deliberadamente conectado com o tema proposto. Porque às vezes você começa a escrever no tema, mas depois vai fugindo do tema, vai falando de outra coisa, que não tem nada a ver, também vai ser eliminado, tá? Então, é para você fazer, tá? Você faça, e já falei para vocês mandarem para mim lá no e-mail, tá? Não estou recebendo nenhuma redação, mas eu gostaria de receber, tá? Porque isso aqui é atividade do aluno, o aluno, se o professor está passando, o aluno tem que fazer. Tá bom, gente? Então, vou ficar por aqui. Por hoje é só, um grande abraço e até a próxima aula.